Primeiramente, eu quero agradecer a todos do PHP-SP, a Local Web, né? Sem a Local Web a gente não poderia estar, que acredita no sucesso desse evento. E é isso, é como a gente consegue fazer essa tarefa, iniciar, né? Uma construção, desenvolver uma aplicação elástica e escalável com PHP. Eu sou pai dessas 3 lindas meninas. Comecei a programar com 10 anos de idade, com o MSX e o MS Basic. Depois eu fui para o Linux. E do Linux eu tive o contato em 98, quando eu tive a minha primeira filha, com o PHP. Então, desde 98 eu comecei a desenvolver, ainda em provedor, eu montava provedores de internet com 17 anos. Eu fui pai com 17 anos. Não façam contas. Né? Então, eu já comecei a desenvolver aplicações para a internet lá em 98. Por volta de 2004, 2005, eu já estava fazendo alguns sistemas para a web, e eu entendia que, se eu continuasse fazendo sistema para terceiros, eu via muita gente ganhando dinheiro, e não que eu não ganhasse pelo que eu fazia. Mas eu queria começar a ter o meu negócio na web. Então, foi quando eu comecei a pensar. Eu já trabalhava, sempre amei eventos, sempre amei música, entretenimento. Então, eu consegui linkar uma coisa que eu amava com uma outra coisa que eu amava, que era a tecnologia. O evento, a tecnologia, e a gente começou a escrever softwares para gerenciar eventos, ainda no mundo offline. Eu já era gestor de tecnologia de uma faculdade, eu tinha servidores ao meu dispor, on-premise, mas, sem a local web, na época, não seria possível começar o meu negócio. Então, eu agradeço. A local web está com 25 anos, que é a idade da minha filha, mas o meu negócio, há 16, eu fundei. Sem a local web, eu não conseguiria ter tido isso. Eu não conseguiria ter subido um servidor na web para começar o que a gente nem sabia que, naquela época, era uma startup. E eu comecei lá naquela época a criar uma aplicação, né? Como a gente é acostumado a ter aqui, aquela aplicação do dia a dia, a aplicação que a gente precisa começar um negócio. Então, o meu negócio era começar a vender ingresso. O primeiro evento que eu fiz, de 60 mil pessoas em 2007, a gente vendeu 6 ingressos. O dinheiro que a gente ganhou não dava nem para pagar a moça que ia entregar os ingressos lá. Mas o que a gente vai falar aqui é sobre como a gente construir uma aplicação para ela ser escalável. Como é que ela escala, né? E a escalabilidade ela é fundamental para que uma aplicação ela tenha um alto desempenho. E exatamente quando a gente começa a entender os recursos que é preciso para a gente fazer essa aplicação escalar. E se eu mostrar a vocês, lá no começo de tudo, eu nem usava o Nginx, né? O Nginx sempre foi o que ele é, que é um proxy reverso. Mas a gente usava o Apache com o PHP, o módulo do PHP ali do Apache, para poder fazer a página funcionar, junto com o MySQL, né? O banco de dados. Quando se fala em containerização, a virtualização, o Docker, é só uma interface nova para uma coisa que sempre existiu no Linux. O Linux é virtualização. Uma VPS é uma virtualização dentro de uma máquina. Você pega uma máquina grande e virtualiza ela, quebra em pequenos pedaços para que aquela aplicação rode. Então, quando a gente tem ali os containers, seja o Nginx, o Apache, o PHP, a aplicação Laravel, o Redis, que é o Redis, né, que é um banco de dados de memória, quando a gente tem tudo isso, a gente tem que entender que isso roda. Está containerizado, é fácil para deployar, é fácil para subir, mas tudo isso roda em uma máquina que não é infinita, ela é finita, né? E a gente, por mais que hoje, por exemplo, nossa aplicação lá, a gente usa todo esse ecossistema na parte web, e todos esses bancos, ou quase todos esses bancos, um pouco menos o Cassandra, e o Postgre, né? Mas a gente ainda usa para algumas coisas na parte de banco de dados. E nem sempre a gente enxerga que uma aplicação só, ela pode conectar em vários bancos. Então, são coisas que a gente pensa que quando eu preciso escalar o meu sistema, eu preciso aumentar, porque eu vou ter um pico de acesso, eu tenho que aumentar a minha capacidade de hardware. Eu vou lá e... Não, olha, minha máquina atende a 1000 acessos, porque eu vou fazer a conta. São 200 requisições
por cada requisição por acesso são 200, então multiplico por 50, eu vou ter 1000 acessos ali simultâneos. Com essa máquina, eu comporto 1000 acessos. Ah, mas vai ter um anúncio numa TV e vai vir um pico de acesso para o meu servidor. Eu preciso colocar quanto de servidor? Não, eu vou triplicar a carga dele. Então, se eu tenho 1000, eu vou ter 5000 acessos, a capacidade de receber. E aí acontece que quando você pensa... Está passando? Travou aí? Quando você pensa que... Acho que travou. Quando você pensa que a tua capacidade vai avançar, chega num momento que... Foi? Não. Chega num momento que você recebe a quantidade de acesso e simplesmente a tua solução não funciona. Então, quando a gente pensou lá no começo, em 2007, em subir na cloud a nossa primeira infra, a gente fez o padrão, o básico, né? Colocava ali o Nginx para o PHP. Na época, como eu falei, no comecinho de tudo, ainda não era Apache, não era Nginx, era o Apache, não tinha um PHP FPM, mas logo que a gente começou a usar o FPM, a gente já trouxe para essa infra, e nessa infra aqui, ela é finita. Por mais que eu tente escalar, ela não escala. Então, qual foi o meu primeiro problema? Quando eu tentei fazer realmente uma venda de um evento, era um lançamento, a gente esperava que ia ter ali 3.000 acessos simultâneos, e isso foi muito mais do que eu imaginava. A gente teve um pico, a gente fez tipo 10.000 acessos em 15 minutos e crashou. Simplesmente a aplicação não funcionou. Bloqueou, a gente perdeu muito dinheiro nesse dia. Isso em 2015 para 2016, e foi quando a gente pensou e disse, não, a gente precisa mudar toda a nossa infra, e não só a parte do software, né? O software também precisa ser ajustado, a aplicação, mas a gente precisa mudar a forma com que o software roda no hardware, para que a gente possa atender a essa demanda escalável. E foi aí onde a gente pensou e começou a construir esse mapa de soluções, onde logo na frente a gente colocou um balanceador de carga, tirou todas as imagens que era renderizada no servidor, passou para uma CDN com os arquivos estáticos. Ao invés de ter um servidor respondendo pela aplicação, a gente criou um pool de servidores para responder, consequentemente cada pool conversando com seus pares PHP FPM. Essas unidades do PHP, elas compartilhavam uma unidade de disco em rede, então eu não precisava atualizar as máquinas, eu só subia ou diminuía as máquinas, né? E todas elas usavam a mesma unidade de disco. Então, se eu precisasse atualizar minha aplicação, se eu usar um banco de dados para escrita e outros para réplicas, update no banco de dados, o banco de dados para garantir a integridade do dado, e ele não permite a consulta da informação enquanto updates em microsegundos, ou por 1 segundo, 2 segundos, todo vai sessões num banco de memória Redis. Isso quer dizer o quê? Se eu estou lá com um pool de servidores, eu me conectei num servidor, entrei no elevador, está todo o meu carrinho de compra naquele servidor, saí do elevador, me conectei em outra rede, eu fui direcionado para outro servidor. Minha sessão ficou gravada no outro. E como eu compartilho isso? Eu posso compartilhar essa sessão num banco de dados de memória. Então, o banco de dados de memória ele é fundamental para as sessões e fazer isso escalar. Então, tanto a configuração nativa do PHP, eu consigo direcionar as sessões para um banco de memória, tão quanto eu consigo também fazer isso no Laravel, inclusive com o cache do banco de dados. E... sem contar que, por exemplo, a gente tinha um problema, a gente usa um repositório de CEPs próprio, a gente não usa CEPs de terceiro quando a gente vai fazer o cadastro. E era, para quem precisa fazer cadastros de muita gente, fazer uma consulta dessa, de uma informação que é sempre a mesma, eu poderia ter essa informação, por exemplo, num banco de dados SQLite. Então, eu tenho um repositório open source lá na web, do Laravel, é um package para o Laravel, que está lá, um banco de dados de 300 megas com todos os CEPs, com geolocalização público, que você pluga lá na tua aplicação e você faz a consulta nativa
na tua aplicação Laravel, sem precisar consultar terceiros, sem precisar consultar um banco de dados externo. Sem contar que também a gente usou o banco de dados NoSQL nessa aplicação para poder receber, por exemplo, as notificações de pagamento. Quando eu crio uma ordem de pagamento, eu preciso receber essa notificação que o pedido foi pago, e dali eu vou disparar diversas features, né, funções dentro da minha plataforma. Gerar um ingresso, atualizar o pedido, mandar o PDF com o ingresso para o cliente. E se a gente continuasse fazendo isso num banco relacional, isso custaria também muito de processamento. Então, você ter um banco sem relações, né, um banco NoSQL, para poder te auxiliar de alto desempenho em toda essa função, isso vai ajudar muito a sua aplicação. Então, entenda que você não precisa fazer só o feijão com arroz. Você consegue ter um ecossistema diverso, que você sai da escala vertical, que eu estou somente construindo ali, aumentando recursos, para uma escala horizontal, que eu estou mantendo o mesmo servidor, a mesma capacidade de servidor, mas eu estou replicando essa quantidade, eu estou aumentando quantas vezes for necessário, eu subo mais máquinas e mais máquinas. Isso é a escalabilidade horizontal. Então, é a partir da escalabilidade horizontal que você realmente consegue fazer com que a sua aplicação ela seja de alto desempenho. Mas um problema que a gente vai encontrar é como é que eu vou dimensionar isso? E aí é onde está a elasticidade. A elasticidade é a capacidade que eu vou ter de poder aumentar e diminuir a minha infraestrutura baseado na quantidade de requisições que eu tenho para atender. E aí é onde ele se ajusta automaticamente, baseado na variação de carga. Quanto mais ou quanto menos cargas eu for ter na aplicação, essa infraestrutura ela vai aumentar ou diminuir. Isso garante que ela funcione de maneira eficaz, mesmo quando eu tiver um pico de carga de acesso. E aí é onde está a elasticidade, né? Ela vai crescendo, crescendo, e, por exemplo, quando eu estou com 65% de uso do meu processamento, ela já sobe, já ativa, já deixa ali provisionado um outro pool de máquinas, e quando esse pool de máquinas ativa, aquele processamento que estava em 65%, ele cai para 30%, e tudo vai crescer normalmente. Quando todos eles chegam em 65%, um outro pool ativa, e isso faz com que caia. E, consequentemente, isso, por exemplo, uma empresa que entrega refeição no almoço, ela sobe 200 pool desse, entre meio-dia e 14 horas. Consequentemente, depois do almoço, essas unidades começam a ser desligadas porque elas passam a não ter uso. Então, também conduzir e ficar ali apenas com aquela quantidade do tráfego do dia a dia. E aí é onde a gente vai enxergar, vai passar em implicação. Por exemplo, a replicação do banco de dados, aquela que permite a gente distribuir a carga de leitura e gravação de maneira eficaz, no banco de dados, de construir as réplicas de escrita e leitura, eu tenho isso nativo no Laravel. Então, lá no Laravel, no config database, eu consigo dizer qual é a minha unidade de escrita, que é a máquina 1.1, e quantas réplicas de leitura eu quero utilizar. Eu quero que a 2, a 3, a 4 e a 5, que são réplicas da minha master, né, da minha de escrita, eu quero utilizar elas como a réplica de leitura. Então, eu consigo fazer isso também, alterar esse arquivo dinamicamente. Quanto mais eu for crescendo a máquina, ele vai alterando o database config, dá um optimizer e faz a coisa acontecer sozinho, tá? Como também reduzindo a infraestrutura mínima. A questão das sessões. O PHP e o Laravel têm um suporte nativo para isso. Então, tanto o PHP quanto o Laravel, eu consigo gravar as informações das sessões no banco de dados de memória. E o Redis é um banco de memória extremamente rápido e confiável. Ele é muito usado exatamente para esses serviços de também filas, né? E aqui está, na configuração do PHP ini, eu substituo o Session Save Handle Files para o Redis. E aqui embaixo, onde teria a pasta, que geralmente é a pasta TMP temporária, eu subscrevo e altero para o endereço do meu servidor Redis. Então, a partir daí, eu não preciso fazer mais nada. Automaticamente, todas as minhas sessões
são direcionadas para o banco de dados de memória, que pode ser uma máquina no Docker, que pode ser uma outra máquina VPS, ou pode ser também um container elástico dentro de um Kubernetes, enfim. Dentro da configuração do Laravel, eu também consigo fazer isso. Se por acaso eu não conseguir ter acesso ao PHP-ini por algum problema da minha hospedagem, eu consigo fazer dentro do Laravel. No Laravel, eu consigo dizer, no arquivo database, que eu vou usar o Redis, né, default ali, ó, coloco os endereços, coloco as senhas e os dados que eu preciso usar. E também, se eu quero usar o Redis como cache, eu também consigo configurar o Redis como um cache, e tudo isso vai fazer com que as coisas funcionem, né, como mágica. Eu não preciso mudar muita coisa. E aí tem a questão das filas, né? As filas, ela é fundamental quando você constrói uma aplicação de alto desempenho para você tirar ali da tua execução funções que podem ser disparadas em paralelo. Por exemplo, quando eu processo uma compra, eu preciso disparar uma fila que vai fazer a cobrança lá no gateway de pagamento. Quando esse gateway de pagamento notifica que aquela transação foi paga, eu preciso colocar essa notificação, porque eu posso ter milhares de notificações por segundo. Eu preciso colocar essas notificações numa fila para que essa notificação quite o pagamento e, a partir daí, eu gere uma nova fila para gerar os ingressos desse pedido que foi pago, que gere uma nova fila para disparar os e-mails desses ingressos que foram gerados. Tudo isso de forma assíncrona, porém indentada. Eu estou seguindo aí uma linha de raciocínio. Eu não posso mandar o e-mail do ingresso sem o ingresso. Então, precisa existir aí, minimamente, uma hierarquia, né, uma indentação de chamadas, mas eu preciso que a fila ela seja preservada e observada. E isso eu resolvo um problema do PHP, que é feito para nascer, executar e morrer, porque se eu estivesse fazendo tudo isso na hora que a notificação chegasse, eu poderia ter um problema, ter um problema ali na geração do QR, eu não consegui mais mandar esse e-mail. E hoje, se a minha geração falha, por algum motivo, eu vou lá e chamo novamente, a fila se chama sozinha, né? Ela volta para a fila, porque falhou, e a partir do momento quando ele tiver o sucesso, que aquele QR, por exemplo, foi gerado, aí sim ele vai chamar a parte que é para disparar o e-mail com o QR junto para o cliente. E exatamente isso, a fila ela possibilita lidar com carga de trabalho maiores, suavizando o tráfego, garantindo uma experiência de usuário estável. E aqui você consegue configurar a fila. Ontem eu tive um papo com alguns colegas aqui, e a gente até perguntou, mas eu conseguiria usar a fila no Laravel do SQS, da AWS? Sim. Eu não preciso fazer a gestão processual da fila dentro do meu banco de dados relacional. Eu posso jogar isso para um banco Redis, assim como eu posso também jogar para um SQS. A fila é gerida, ela é provisionada por um provedor capaz de atender uma alta demanda, mas quem faz essa gestão dos processos de disparar, de renderizar, de acionar a fila é o Laravel. O Laravel é capaz de fazer toda essa gestão. E aí eu vou falar um pouquinho dos nossos números, para entender o que é que essa aplicação reflete. Porque às vezes a gente diz assim, não, a aplicação é uma aplicação, mas o que é que isso reflete? Reflete em 200 milhões de reais de faturamento por ano. Eu não sei se a aplicação é média, pequena, mas eu sei que esse é o número que eu opero lá. 1 milhão de ingressos emitidos. A capacidade de emitir 3 milhões de ingressos por dia. Como assim? Você vai vender 3 milhões de ingressos por dia? Não, eu tenho uma capacidade. E como é que eu sei isso? Eu sei baseado num desafio que eu passei recentemente. Agora, em julho, a gente passou por um desafio que era fazer a maior feira de artesanato da América Latina. É uma feira do governo do estado de Pernambuco, a FENEARTE, e a meta era 300 mil ingressos. Eu tinha que vender, durante 10 dias, 300 mil ingressos. 20 mil, ia ter um pico ali num dia, desses 10 dias, que ia ter 40 mil no dia, mas que aconteceria um problema.
20 mil ia chegar na mesma hora. E quando essas 20 mil, geralmente velhinhas, chegassem, elas iam fazer 40 vendas por segundo. E onde é que estava o problema disso? Era, nesse segundo, eu receber o pedido, processar o pagamento, receber o retorno do gateway, atribuir os QRs aos ingressos, retornar a confirmação de pagamento com os ingressos para o cliente e enviar o e-mail com PDF em 3 segundos. Porque ela estava lá na fila, era um ingresso de 6, 8, 10 reais, chegava 50, 60 ônibus ao mesmo tempo, num range de 10 minutos, as velhinhas desciam, eu ia para lá, quando vinham tinha 2.000 pessoas na fila para comprar um ingresso físico nas nossas máquinas. A gente tem aquelas máquinas de POS, lá ela comprava, pagava no débito ou no dinheiro, ou no Pix, e emitia o ingresso ali, já imprimia para ela entrar. Só que tinha 2.000 pessoas ali. Aí todo mundo tinha lá os totens. Não enfrente fila, compre aqui. Não sei quem foi que demônio colocou aquilo lá, porque ia todo mundo para o web. Porra, e a gente se... Né? Não, deixa o povo fritar fila. Não, todo mundo ia lá, as velhinhas, sem saber muito, aí saía da tela do app para ir pagar no banco. Enfim, mas o processo tinha que ser o seguinte: entrar, selecionar o ingresso, pagar com um Pix, e elas queriam na mesma hora que pagassem, que atualizassem e entrassem lá na fila, porque ela já estava indo para o negócio. Então tinha que fazer essa bagaça acontecer em 3 segundos, no máximo 5. Mas 3 é um número bonito, eu gosto disso. Então, esse foi um grande desafio de fazer a parada acontecer. E essa é um pouco da FENEARTE, para trazer para vocês conhecerem. Pô, não é fácil você construir uma aplicação, você construir um negócio. E o meu papel aqui não é exaltar a linguagem A, B ou C, mas é mostrar que com o que a gente tem, a gente consegue fazer muita coisa. Eu comecei com a Local Web em 2007. Sem a Local Web, essa feira é uma festa que a gente espera ansiosa o ano inteiro. Quando eu escolhi o Laravel em 2016, eu escolhi o Laravel porque eu acreditava que a curva de aprendizagem para eu montar meu time era uma curva de aprendizagem fácil, e por isso nos deixa e que lá na minha região, no Nordeste, em Recife, Pernambuco, eu conseguiria formar pessoas de forma fácil para me ajudar. Até logo. Então, eu não preciso de um ônibus espacial para levar pessoas da Vila Madalena para Vila Mariana. Às vezes, com um ônibus, eu resolvo. Às vezes, com 10 vans, 5 vans, né? Eu resolvo. Às vezes, com 5 Ubers, carros, eu resolvo. Eu levo 50 pessoas. Eu não preciso de um ônibus espacial. E a gente tem que entender que tecnologia, ela precisa conversar com o negócio. Ela precisa conversar com o negócio. Então, quando eu tenho essa sinergia entre o que é a tecnologia e o negócio, e o dev ele precisa entender e conhecer o papel do negócio para a aplicação, né? Como você fazer com que a melhor tecnologia atenda ao seu negócio, sem você sobrecarregar infraestrutura, sem você querer usar a tecnologia mais fantástica, a maior hype, né? Pô, faz o básico que funciona. Então, eu quis trazer esse compartilhamento de informação com vocês. Eu tenho uma longa história, são mais de 30 anos de desenvolvimento, né? 34 anos, desde o primeiro dia, quando eu estava lá, linda, com meus 13, 14 anos, que eu brincava assim, eu dizia, se eu tivesse uma padaria, como era o software dessa padaria? Se eu tivesse uma farmácia, como é que eu ia fazer uma farmácia? Né? Como é que a farmácia funcionava? Eu brincava disso com 13, 14 anos. Então, eu sempre tive o empreendedorismo e o negócio na minha veia de tecnologia. Eu sabia que eu ia ser programador para o resto da minha vida. E eu nunca quis parar de programar. Espero programar por ainda muito tempo, enquanto a IA me deixar. Mas é isso. Eu quis trazer esse depoimento para vocês e mostrar que a gente consegue ser muito mais do que a melhor tecnologia. A gente pode fazer muita coisa com o básico. Se a gente fizer o básico bem feito, a gente vai fazer muita coisa. Programar ruim eu programo em qualquer linguagem. Né? Não preciso de me dar... Programar ruim pode botar que eu faço. Agora, programar bom e usar os melhores recursos de qualquer linguagem, de qualquer framework,
Isso você pode se dar o direito de estudar e fazer. Porque chegar e dizer assim, o Laravel não presta, não escala. O PHP não presta, não escala. Eu não quis incluir aqui, eu não incluí, mas a gente ontem discutiu aqui muito sobre o Suoli. E se falou sobre o Laravel Octane, que é um projeto bem mais recente. Mas antes do Octane, eu já usava na pandemia, em 2020, o Laravel S. Se você pesquisar depois esse repositório, essa biblioteca no GitHub, ele tem muito mais funcionalidades que o Octane não tem, e ele pega toda a aplicação Laravel, sobe na memória e deixa ela lá. Ele faz com que o Laravel seja 10 vezes mais rápido. Ele deixa toda a aplicação na memória, e quando você aciona uma rota, a rota só executa a partezinha do controller, porque todo o Laravel já está na memória. Ninguém fala disso. Por quê? Porque, infelizmente, lá no repositório do Laravel só se fala do Octane, e todo mundo vai na manada. Então, a manada é boa, é massa, mas seja o cara que está na frente. Porque se você estiver atrás, se você for o último da manada, você é que, quando estiver cansado, é o que vai morrer. Pelo processo evolutivo, é isso. Mas é isso. Tem uns 10 minutinhos ainda. Show demais, você vai para aproximar, pessoal. Alcimar estava lembrando um negócio, cara. A primeira vez que eu dei a camisa do PHP para ele, onde eu te dei a camisa do PHP? No Stay Bay, lá em São Francisco, na Califórnia. Califórnia, olha só, é internacional aqui o negócio. Pergunta para você, Alcimar, Guilherme Zeldini mandou o seguinte: quais seriam os primeiros passos a se fazer para começar a escalar o projeto, ou um aplicativo? Começar a aumentar a quantidade de servidor, de banco de dados, ou servidor de aplicativo mesmo, ou depende da estrutura, o que você vai escolher primeiro para escalar? Então, se você tem na sua aplicação muita requisição no banco, você pode manter um único servidor na maioria dos dias. A gente só usa uma única máquina, porém a gente já deixa lá montado uma de escrita e uma de leitura. Porque na hora que o volume, geralmente, o consumo é da consulta. Você entra no site, você renderiza a informação para depois você gravar, que é na hora que é feito, por exemplo, um pedido. Então, eu preciso ter muito mais réplicas de leitura do que réplicas do que escrita. Escrita eu tenho que ter uma escrita boa, grande. Mas a réplica de leitura eu posso ter um em um e já deixar isso no processo automático. Eu posso ter o auto-scaling ativado com uma única máquina. Essa máquina encheu, tem uma carga de processamento, porque nem sempre o processamento está ligado ao acesso. Gerar um PDF com QR Code consome bastante de processador. Então, eu posso ter, por exemplo, que gerar 1000 PDFs em 10 segundos. Isso vai fazer o meu processador ir para 65% sem nada no banco de dados. Eu não estou usando zero de banco, é uma coisa local. Então, eu vou precisar aumentar minhas instâncias, minhas máquinas virtuais de processamento, sem precisar aumentar o do banco. Então, você tem que entender como a sua aplicação funciona, se ela precisa mais de recursos de CPU ou de recursos de banco de dados, para você saber para onde você começa a escalar. Mas tudo é válido. E como é que você faz isso? Como é que você monitora esse tipo de coisa? Hoje a gente tem o Kubernetes, que eu não uso, que deveria, mas eu não uso. O Kubernetes, ele faz muito disso para você. Ele monitora todo o teu stage, né, todas as tuas máquinas, e ele faz esse equilíbrio. Eu uso uma solução que a Local Web também fornece, da AWS, e a AWS tem o Autoscaling, que eu deixo lá os targets, os gatilhos, e por si só, quando chega em 65% de processamento, quando eu tenho mais de 1000 requisições por instância, eu coloco alguns gatilhos que faz com que dispare mais máquinas. Show demais, show demais. Tem umas perguntas aqui para você. É isso mesmo, né? Mas é monitoramento de fila. Como você faz o monitoramento de filas e quando o job falha e não consegue, por algum motivo, ter sucesso? Como você analisa e resolve isso na questão da fila? Ela faz sozinho, eu não tenho que olhar. Agora, se ele falhar 5 vezes, aí pode ser uma falha do código. Sim. Aí ele vai para uma outra fila, ele dá uma fila de notificação, ele vai notificar meu time, meu diretor de projetos está aí também, meu principal tech lead, meu par, Paulo Vitor. Ele vai receber uma notificação lá dizendo assim, um e-mail bem formal, como faziam os ICAs, tem uma merda aqui que não está, vai ver o que é que está errado no código, porque um M. Perguntas aqui, pessoal? Aqui tem pergunta? Ali também, aqui também. Beleza, tem bastante pergunta. Vamos que vamos.
Estava discutindo com um colega aqui, né, que a questão de, por exemplo, você deixa um banco de leitura, né, e 4 de leitura e um para gravação, né? Eu estava discutindo as soluções de como você consegue manter isso sincronizado. Muito tempo atrás era muito difícil, porque você tinha que rodar um cron job que ficava atualizando, você não tinha toda a automação. Hoje em dia você consegue separar o que é volume, né? Você pode ter um volume em comum com essas 5 máquinas. Uma grava, as 4 leem. Só que, aí, no teu caso, o que você recomenda para isso? Usar ou na Amazon, ou uma solução com Docker, que você tem um volume compartilhado, Kubernetes. Como é que você consegue sincronizar? Porque você vai precisar, às vezes, de um dado que você acabou de gravar, você vai precisar de ler ele de novo. Como é que faz isso? Então, muito boa a sua pergunta, excelente pergunta. Você não precisa, nesse caso, compartilhar o volume. O MySQL tem isso, eu fazia isso desde 2013. Com VPS ainda, com máquinas virtuais, antes de qualquer coisa, eu tinha uma máquina de escrita e uma máquina de leitura. Nativamente no MySQL, você configura nele quem é a réplica. E, de acordo com o binlog do próprio MySQL, eles compartilham via IP essa máquina e ele tem o controle. Por exemplo, se chegar a 1000 escritas, ele vai lá e chegar na réplica e vai dizer assim, eu te disse até qual linha, aí a réplica vai dizer até 1000, hoje já tem 2000 aqui, toma as outras 1000 que faltam. Então, eles mesmos se conversam entre eles e isso pode acontecer com as diversas réplicas. Você pode fazer isso no seu ambiente com Docker, sim. Você pode configurar no seu Docker, o MySQL, para ele trabalhar como master ou slave. Esse nome não é mais usado, por questões óbvias, mas você pode colocar como uma réplica, mas se você for lá na documentação da internet, que é mais antiga, tem muita coisa sobre replication, MySQL replication, master slave ou master master, que eu não recomendo, porque quando você sobe 2 masters, você pode ter problema de integridade entre as duas, se uma falhar no meio do tempo. Tá? Mas mesmo assim você ainda pode fazer master-master, ainda é possível, mas em tempo real. E se a réplica cair ou ficar fora do ar por algum tempo, quando ela voltar, ela consulta lá e atualiza tudo, porque ela usa o mesmo log, o próprio log do MySQL para poder fazer a coisa acontecer. Ainda tem 5 minutos. Pode falar? Bom dia. Eu gostaria de saber... Aqui, ó. Eu gostaria de saber quais ferramentas você utilizou para poder definir esse teste de carga, que tal máquina consegue aguentar 8 GB, 12 GB, por aquela quantidade de requisição na sua aplicação. Eu nunca consegui testar isso. Eu só levei a porrada mesmo no dia. Existe um negócio... Brincadeira. Google Analytics. Eu ficava olhando quantas pessoas estavam acessando e qual a minha máquina estava suportando. Aí depois que passa os volumes, né, você diz assim, poxa, eu tive tantos 1000 acessos e eu subi tantas máquinas. Aí você faz uma conta de padaria. Mas eu estou louco para assistir a palestra da menina que vai ter aqui de estresse, vai estressar todo mundo, já sou estressado. Eu quero saber como é que faz essa porra de estresse para poder praticar. Eu tenho algumas ferramentas que é de teste de invasão públicas na internet, que a gente usa para poder testar a vulnerabilidade. Eu sou um cara de segurança também. Então, essas ferramentas, geralmente, ela faz uma carga e faz com que a coisa escale. Então, com essa ferramenta, que não é o propósito dela é testar a vulnerabilidade, mas com isso eu ganho um teste de estresse natural ali, porque ela vai tentar, tanta requisição tentando ali para poder fazer a coisa quebrar, crashar, que você acaba sabendo quanto ela vai escalar. Mas, especificamente, eu não tenho uma ferramenta específica para testar estresse. Vou ficar na palestra da menina. Exato. O estressado está aí na tua frente. É o mineiro, né? Mineiro, Mineiro, tô na sua, viu? Tem aqui também, eu perguntar, né? Opa! Bom dia, parabéns pela palestra. Nessa escala que você comentou e mostrou para nós, o que vocês usam na parte de observabilidade do sistema? Tá, não usa. Simples. Foda-se, não usa. Cara, parabéns pela palestra, primeiramente, e parabéns pelos números também, por ter conseguido esses números com o Laravel. A fé no Laravel continua.
Eu tenho duas perguntas. A primeira como que eu sei ali em caso de escalabilidade vertical que eu estou chegando no número zoado de recurso? Por exemplo, ali você colocou 8 GB de memória, mas eu olho ali, meu servidor está com 64, 128. Qual que é o limite para falar, deu ruim? E a segunda pergunta é assim, qual que existe alguma forma de metrificar a relação custo, recurso ou acesso para mostrar, por exemplo, para a gerência ou para a diretoria, falar do tipo, a gente está gastando muito mais recurso do que o necessário, a gente precisa revisar código, precisa gastar tempo com refatoração ali para poder fazer um negócio cada vez mais escalável? Perfeito, perfeito. A culpa vai ser do desenvolvedor. O desenvolvedor consegue fazer uma função ou uma aplicação que resolva muito menos recursos, que precise de muito menos recursos, ou ele pode fazer uma consulta, como eu já tive aqui com o time. Eu tive lá um menino que ele não tem culpa porque ele não sabia, mas ele fez lá com o Eloquent tantas consultas replicadas que com o SAM ele conseguia ter ali aquela mesma resposta numa única consulta. Ele fez vários joins para buscar uma informação, e isso, quando a gente vê nos logs ou olha, qual é a chamada que está, no caso do MySQL, eu tenho como olhar o log do MySQL e dizer qual é o processo que demorou mais e por que esse processo custou tanto. Então, eu vou olhar quem foi que fez aquela query e por que aquela query estava daquele jeito, consumindo tanto recurso de tempo e processamento. Então, nesse ato, a gente atua em cima e faz, irmão, você podia ter reduzido isso. Vamos aqui sentar, refazer, a gente refatora e a coisa economiza. Mas chega num ponto que não tem o que refatorar, porque por mais que a aplicação ela seja escrita com boas práticas, que ela economize processo de memória ao carregar variáveis, varrer um array, que isso consome, né? Quando você está varrendo um array, ontem foi falado aqui, pelo Suolo, exatamente de ter 50 mil linhas num CSV que você precisa processar isso em memória. Se você usar técnicas, como foi falado com o próprio Suolo, para diminuir essa sobrecarga na memória, você vai poder fazer mais com menos. Você vai precisar você pode ter uma máquina menor para poder fazer algo, mas vai chegar numa hora, como eu falei o exemplo da geração do PDF, isso consome processamento. Então, eu não consumo memória, eu não consumo uso de disco, mas consome processamento. Então, quando eu sei que para gerar um PDF, eu consumo 3 a 4% de processamento, 40 vezes 4, aí 100 vezes... estourei. Então, eu preciso, se você tiver... Olha, a gente precisa gerar 100 PDFs por segundo. Eu não vou ter máquina para isso. Eu preciso ter uma máquina muito mais potente, com mais processador. Por isso que hoje, nos provedores de cloud, você consegue dizer qual é o tipo de máquina que você quer e qual a linha dela. Se você quer mais velocidade no processador, se você quer mais velocidade na memória, se você quer usar uma GPU, você consegue, na tua configuração, você estipular qual é a tua máquina. E a máquina, ela não é porque você quer, é porque a tua aplicação precisa. Você pode ter uma aplicação que rode gerando PDF, você pode ter outra que rode processando planilha, que vai usar muito mais memória. Você cabe também saber aonde você vai dimensionar ou direcionar isso. Show demais. Pessoal, salve de palmas para o Alcimar. Valeu demais, valeu de coração. Uma honra ter você aqui, meu lindo. Valeu de coração.